Queridos irmãos, queridas irmãs, nós temos a alegria de receber o nosso querido companheiro, trabalhador, semeador na seara espírita da cidade de Matão, Orson Peter Carrara, que nesta oportunidade vem conversar conosco sobre o empenho na divulgação espírita. Tudo bem, Orson? Marcelo e amigos do canal, é uma satisfação muito grande. A minha saudação a todos vocês com imensa gratidão. Eu estou bem, estamos falando de Matão, no interior de São Paulo, onde laborou o notável Caibar de Souza Schutel, que deixou aqui uma semente, um legado grandioso para o movimento espírita nacional e internacional. Orson, vamos iniciar com aspectos da sua vida pessoal, apesar de que o nosso objetivo é falar da divulgação espírita, mas é importante, né, as pessoas que ainda não o conhecem, saber alguma coisa a seu respeito, informações familiares, data, local de nascimento, graduação, profissão, em que cidades você residiu. Então vamos ver esse aspecto seu aí primeiro, você está com a palavra. Ô Marcelo, é interessante falar sobre si mesmo, né? Fazer um resumo compacto da nossa própria vida, porque isso nos remete a lembranças. Eu nasci numa cidade interiorana do estado de São Paulo, uma cidade muito pequena, chamada Mineiros do Tietê. E tem um amigo aí de Minas Gerais que nos diz que eu não tive mérito de nascer em Minas e fui nascer numa cidade fundada pelo mineiro Vicente Valério dos Santos, que veio de Minas para fundar Mineiros do Tietê. Mas Mineiros do Tietê fica na região de Bauru, e próximo a Jaú, Barra Bonita, está ali nesse círculo do interior paulista, quase no centro do estado de São Paulo. É uma cidade muito pequena, ela está hoje com mais de 140 anos, tem uma população em torno de 14 mil habitantes. Eu nasci lá, os meus pais nasceram lá também, os meus sogros nasceram lá, a esposa também. E eu nasci numa família espírita, sou a terceira geração espírita da família. O meu avô foi um membro integrante de fundação do Centro Espírita Francisco Xavier dos Santos, lá nos idos de 1923, exatamente no dia 22 de março, quando o senhor Marcelino Martinez, um líder espírita, resolveu fundar a instituição. Meu avô fez parte disso. Os seus filhos do meu avô, os meus tios, portanto, também se tornaram espíritas, apenas um deles que não. E meu pai, muito envolvido com a instituição, de forma que, desde cedo, estou habituado com a movimentação espírita, digamos assim, né? Eu sou filho de Roberto Carrara e Genoefa Altemari Carrara. Meu pai desencarnou em 2002, já fazem 20 anos. Minha mãe está encarnada com 85 anos, está bastante fragilizada. E eu não tenho formação, eu tenho superior incompleto. Eu fui funcionário do Banco do Brasil, mas não aposentei no banco. Aposentei fora do banco, hoje estou aposentado, dedicando-me exclusivamente à divulgação espírita, através da palavra, dos livros, dos artigos e, mais recentemente, com a pandemia, concentrei todo o meu trabalho na virtualidade, com o blog pessoal e também com o canal de YouTube. Quando eu trabalhava no Banco do Brasil, eu morei na cidade de Dois Córregos, morei também em Ribeirão Preto, morei em Catanduva e estou em Matão há 22 anos. E sou pai de 3 filhos, os 3 são casados, sou avô de 2 netos e cá estamos levando adiante o nosso trabalho de divulgação com muito entusiasmo. E sinto dentro de mim, viu, Marcelo, um entusiasmo muito grande pela divulgação. Meu pai foi um divulgador, ele era um palestrante, não tanto assim, com tanto empenho, mas ele era palestrante também. E meu pai, muito ligado aos livros, eu sempre me recordo de meu pai sempre lendo, estava sempre com livros nas suas horas de folga, estava sempre lendo. Minha mãe também, uma mulher que demonstrou muita fé, uma mulher muito valorosa, de muita garra, de muita força. Inclusive está agora bastante fragilizada, mas lutando bravamente. E
Entendo também que tive uma influência muito expressiva do meu tio, irmão do meu pai, o primogênito dos irmãos, é Pedro Carrara, que teve uma influência muito expressiva na minha personalidade, na formação da minha solidez doutrinária, apesar dos meus pais também terem tido esse papel. Mas aprendi muito com ele, porque ele pode ser considerado, guardada todas as devidas proporções, ele pode ser considerado um Kardec lá de Mineiros do Tietê, dada a sua firmeza doutrinária, dada a sua dedicação ao espiritismo e a influência que exerceu em toda a região como palestrante, dirigente espírita, empenhado divulgador. Então, eu atualmente resido em Matão e aqui estamos, Marcelo, para continuar a nossa conversa com muita gratidão a você. Orson, em termos da sua trajetória pelas instituições espíritas, você poderia falar alguma coisa sobre essas casas por onde você passou? Se você frequentou mocidade espírita, que tipo de atividades você desenvolveu nessas instituições? Sim, foi uma experiência muito larga e que me acrescentou muito na atividade que exerço hoje, né? Eu venho das aulas de evangelização infantil. Meu tio Pedro, que eu me referi há pouco, foi meu professor de evangelização infantil. Passei pela Mocidade Espírita, onde fiz os meus primeiros treinamentos de liderança, né? Fui presidente de mocidade e naquela época eu também me empenhei nos chamados encontros de mocidades espíritas. E eu me senti totalmente contaminado, contagiado pelo entusiasmo da participação nesses eventos. E considero mesmo, Marcelo, que a participação em eventos estaduais de mocidade espírita foi a grande alavanca para o meu entusiasmo. Eu me entusiasmei com aquele movimento de mocidade. Eu fui um adolescente muito tímido. No entanto, apesar da timidez que carregava comigo, aqueles encontros de mocidades foram assim os detonadores do meu entusiasmo. E como integrante de mocidade, nós visitávamos as cidades e as instituições da região. De forma que, desde muito jovem, na adolescência, eu já fui tomando contato com a realidade das instituições, suas reuniões, suas atividades. Depois, quando adentrei a carreira profissional no Banco do Brasil, morando em Ribeirão Preto, eu visitava instituições lá em Ribeirão, estava sempre integrado e tive a minha atenção chamada para uma feira do livro espírita. E fui na feira do livro espírita em praça pública e quando vi aquela multidão de livros expostos em praça pública, aquilo significou uma nova injeção de ânimo. Eu não tive dúvida, eu preciso realizar uma feira do livro lá em Mineiros do Tietê, uma cidade pequena. Eu era jovem, recém-casado, etc. Mas conheci lá um influente divulgador, Aldo Bianco, que também era bancário, e o Aldo foi a pessoa que me deu muita atenção lá na Feira do Livro. Convidei-o por telefone depois para estar palestrando em Mineiros do Tietê. Ele foi lá, palestrou. Foi quando conheci também o Castilho, José Antônio Castilho, da cidade de São Carlos, grande incentivador das feiras do livro espírita. E ele foi também a pessoa que me forneceu todas as condições, levando numa perua Kombi uma barraca para ser montada em praça pública, na perua lotada de livros. Ele forneceu toda a estrutura para a primeira feira do livro espírita realizada em Mineiros do Tietê. Eu estava com 25 anos, em 1985. Aliás, você perguntou quando eu nasci no dia 10 de março de 60, estou com 62 anos. E então, em 1985, com toda a estrutura fornecida por esse grande divulgador, José Antônio Castilho, fizemos a nossa primeira Feira do Livro, que se sucedeu nos anos seguintes. Esse detalhe da Feira do Livro Espírita levou-nos também à fundação de um clube do livro espírita, o que igualmente foi um marco na nossa atividade espírita, porque mantínhamos contatos com os espíritas da cidade e da região ao levar o livro em mãos. Não era pelo correio, era entregue em mãos. Esse contato foi muito rico, de forma que visitávamos muitas instituições. Depois, eu me tornei integrante da USE. Aqui em São Paulo, você sabe, tem a USE,
tem a USE dividida em regiões, as USEs regionais, municipais, intermunicipais. Na época, eu era presidente da USE regional Jaú, Só que para é quem, próximo a Mineiros do Tietê. desculpa, para quem não está acostumado com essa sigla, o que significa? Muito bem lembrado. USE é a União das Sociedades Espíritas. No estado de São Paulo, ela representa a entidade representativa do movimento estadual junto ao Conselho Federativo Nacional, o CFN, da Federação Espírita Brasileira. Então, são divisões de organização apenas, sem nenhum tipo de hierarquia ou de mando nas instituições. Não. São entidades que favorecem o movimento de união dos espíritas. Então, me tornando presidente da USE Regional Jaú, União das Sociedades Espíritas da região de Jaú, nós visitamos toda a região, promovíamos eventos regionais, utilizando-nos e visitando as cidades de Brotas, Dois Córregos, Barra Bonita, São Manuel, integrando também com Botucatu, Jaú, Bariri, Ibitinga, Itaju, Pederneiras. São cidades ali no entorno da região de Jaú. Então, isso também nos propiciou muita experiência, porque começamos a ouvir as experiências dos dirigentes e seus trabalhadores. Chegamos a realizar também o encontro da criança espírita. Então, tudo isso foi muito envolvente. A própria cidade de Jaú possuía uma banca do livro espírita em praça pública, que existe até hoje, onde a divulgação espírita sempre alcançou expressivos resultados com a circulação dos livros. De forma que todos esses detalhes, aliados também ao surgimento de um jornal impresso distribuído nas cidades, onde também escrevíamos, eu também gostava muito de escrever e gosto, publiquei artigos no Verdade e Luz, no Reformador, no antigo Boletim do SEI, Serviço Espírita de Informação, Correio Fraterno do ABC, o Clarim, a Revista Internacional de Espiritismo. Tudo isso formou um acervo, Marcelo, de participação no movimento espírita, transitando, portanto, nessas casas, nessas cidades, nessas instituições, onde fomos vendo as conquistas, a dedicação, o ideal, as dificuldades, as lutas, as experiências de cada um. Isso nos ajudou muito, Marcelo, em compreender o que é um centro espírita, como ele funciona, o que é uma instituição com as suas variadas atividades, até porque em Jaú, por exemplo, havia e há ainda um hospital psiquiátrico espírita, gerido por espíritas. Então, é um acervo muito grande de experiências envolvendo mocidade espírita, envolvendo evangelização infantil, eventos de união dos espíritas. Tudo isso vai formando em você uma vontade ativa de trabalhar e, ao mesmo tempo, um baú de bagagens, de experiências. Isso é muito, muito importante na vida da gente, Marcelo. E também o seguinte, né, Orson? Nós somos um país onde o espiritismo é a minoria, né, em termos das filosofias religiosas, dos seguidores dessas crenças. Então, se não houver um esforço muito grande, nós assim, né, com licença da expressão, nós ficamos muito acanhados, né? Não vai haver propagação do ideal espírita, não é mesmo? Considerando a exuberância do conhecimento espírita, a grandeza e a lógica de seus postulados, aquele que conhece o espiritismo, ele se vê naturalmente levado a divulgar esse conteúdo, porque esse conteúdo nos faz imenso bem. A gente percebe o alcance humanitário de seus postulados, a orientação clara para o caminho do bem, a vinculação totalmente voltada ao Evangelho do Cristo e a lógica de seus princípios, como a reencarnação, a mediunidade e a imortalidade da alma. Isso tudo traz conforto ao coração, esclarecimento ao raciocínio e somos levados a divulgar. Eu tenho uma experiência de minha infância que foi muito marcante também. Na época, os amigos da minha idade, você vai se lembrar disso também, Marcelo, os da nossa geração, os sabonetes da época, Gessilever, Palmolive, aqueles sabonetes que a gente usava, você deve se lembrar disso. Quando a gente abria o sabonete, havia um retângulo
de cartolina. Lembra disso, que vinha junto com o Sim, sabonete para sim. deixar a embalagem protegida ou mais resistente, né? Então, dentro do sabonete, dentro da embalagem, vinha um retângulo de cartolina no tamanho do sabonete. Pois é. Meu pai pegava esses papeizinhos, esses cartõezinhos, e escrevia frases de Jesus. As frases curtas. Perdoa 70 vezes, 7 vezes. E outras frases. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os misericordiosos. Simplesmente isso. Frase curta, muito curta. E ele escrevia isso com letra de forma e esquecia no balcão da padaria, no balcão do mercado, do açougue, da farmácia, etc. Onde ele ia. Eu observava isso e passei a fazer o mesmo. Então, isso foi um exemplo muito gratificante do meu pai, que, com o recurso que ele tinha, que era a caneta e a cartolina, divulgar, por exemplo, frases compactas de André Luiz, do livro Agenda Cristã, também. Então, tudo isso foi se acumulando na nossa experiência de divulgador espírita. Eram bilhetes duplamente perfumados, né? Pela essência do ensinamento e pelo o aroma do Do sabonete. sabonete. Orson, você tem alguma relação sua pessoal com mediunidade? Você tem algum atributo mediúnico que possa ser destacado ou não? Não, Marcelo, não tenho nenhum atributo mediúnico, nunca se apresentou nenhuma manifestação de nenhuma espécie. O que noto em mim é a intuição, é a mediunidade intuitiva, bastante expressiva quando estou escrevendo e quando estou falando. Eu costumo dizer que quando estou palestrando é uma delícia, porque embora eu saiba tudo que estou falando, está dentro de mim. Para falar eu tenho que estudar, eu tenho que ter os meus roteiros, eu tenho que raciocinar, procurar uma história. Mas uma coisa deliciosa na experiência de falar em público é a fluência. A fluência eu noto que não é minha, embora eu saiba tudo que estou falando. Então, por exemplo, às vezes eu começo a discutir comigo mesmo na palestra por que eu estou indo para esse lado, por que essa ideia está caminhando aqui, Não né? foi assim que eu planejei, né? Pois é, às vezes você planeja algo e você vai por outro lado, né? Então, é uma delícia, porque às vezes você está falando e fala, e agora, o que eu vou falar? E vem, rapaz, é uma fluência natural, é uma delícia fazer isso. E escrever também acontece o mesmo, porque eu não sou psicógrafo. Para escrever, eu tenho que sentar aqui, construir a frase, os parágrafos, a página, mas eu noto que as ideias muitas vezes surgem com grande velocidade. Em outras vezes, eu sento na frente do computador e não sai nada, mas não é psicografia, é intuição. Então, mediunidade é apenas intuitiva. A minha mãe é médium, atuou durante muitos anos, agora está muito fragilizada, mas desde que me conheço por gente, eu a vejo atender pessoas com a sua mediunidade muito clara. Inclusive, quando eu comecei a namorar a Neuza, minha esposa, sou casado com Neuza há 40 anos. Aliás, estamos comemorando 40 anos de união conjugal Parabéns. neste ano de 2022. E quando comecei a namorar a Neuza, que não era espírita, tornou-se depois, quando eu fui levá-la pela primeira vez em casa para conhecer os meus pais, eu falei, espera um pouquinho aí, deixa eu ver como é que está lá dentro. Deixei ela no portão e entrei, porque minha mãe atendia muita gente que ia lá procurar ajuda. E normalmente, naquele tempo, era muito comum atender-se em casa. E havia muitos casos de médiuns descontrolados que eram levados por policiais para minha mãe atender, né? Com aquela violência, 6 homens carregando, chegava gente de carro com perua Kombi, tirava aquelas adolescentes violentas sob impacto de ação dos espíritos, carregadas por 6 homens, 2 em cada braço e outros pelas pernas, levavam lá e minha mãe acalmava elas. Né? Então eu falei, peraí, deixa eu ver se está tudo bem lá dentro, porque vai que a primeira visita da primeira namorada encontre lá uma situação que ela não compreenderia, o namoro Acabou ia o namoro. Então, eu convivi com a mediunidade da minha mãe desde a infância. Muito interessante. Agora, você já deixou claro sua estreita relação com a literatura espírita, mas você também tem uma experiência própria sua, uma trajetória na elaboração de obras de sua autoria. Gostaria que você explorasse isso agora. Pois é, eu sempre gostei de escrever, Marcelo. Você sabe que quando eu estava no 4º ano primário, então com 10 anos de idade, a minha professora dizia que eu tinha uma boa dicção.
que eu pronunciava bem as palavras, as pontuações, as acentuações. Ela pedia que eu lesse os ditados para os demais alunos escreverem. Eu ia lá na frente, morria de vergonha, ficava vermelho como um pimentão, mas lia o ditado para os outros colegas escreverem. Essa experiência de aliar o elogio da professora, o estímulo da professora dizendo que eu tinha uma boa dicção, que a minha fluência era boa, e ao mesmo tempo os bilhetinhos do sabonete de meu pai, fizeram-me ir em direção a essa área, falar em público e escrever. E sempre gostei de escrever. E na minha primeira juventude, nos primeiros anos da juventude, vendo Divaldo falar, nosso querido Divaldo Franco, com a sua fluência, com a sua facilidade, contar histórias, eu falei, eu também quero ser palestrante. E comecei a treinar, eu fazia roteiros escritos, levava um papelzinho, como eu fazia parte do centro lá, eu comecei a me arriscar a falar em público, a fazer palestra. Com o tempo, você dispensa o roteiro, dispensa o papelzinho e fala espontaneamente. Né? Então, essa trajetória de falar em público também é resultado do gosto de escrever. E meu primeiro artigo foi publicado pelo Reformador. Eu enviei, por estímulo do meu pai, escrevi um artigo, enviei, e o artigo foi publicado. Ora, isso significou um grande estímulo para mim, muito grande estímulo. O Reformador, o Reformador é aquele periódico da Federação Espírita Brasileira, não é isso? Isso mesmo, a publicação da Federação Espírita Brasileira, eu publiquei o meu primeiro artigo lá. A partir da publicação, o que foi um grande estímulo para o iniciante escritor, eu comecei a enviar artigos. Naquele tempo a gente datilografava e enviava pelo correio. Você imagina o trabalho que dava, o editor do jornal tinha que redigitar, né? Você imagina o que era isso. Então, mandava pelo correio os artigos, comecei a publicar e foram sendo aceitos os artigos, enviados para o Correio Fraterno do ABC de São Bernardo do Campo, para o Clarim, aqui mesmo, de Matão, para o Verdade e Luz de Ribeirão Preto, para o SEI do Rio de Janeiro, Serviço Espírita de Informação. Depois, Marcelo, esses artigos que foram bem aceitos e mantive contato com muitos amigos por escrever e identificamos estilos. Eu sou muito amigo do escritor Marcos de Mário, porque nós escrevíamos nos mesmos jornais, nos tornamos muito amigos, trocamos muita correspondência. Já o levei para palestras em Medeiros do Tietê, ele já veio aqui a Matão também. Então, quando saiu meu primeiro livro, o primeiro livro, que se chamou Causa e Casa Espírita, que está esgotado, eu estou redigitando ele, porque não tenho arquivo digital dele, na época não tínhamos essa preocupação, estou redigitando e atualizando, deverá ser editado pela editora Allan Kardec de Campinas, que se interessou pelo livro, e foi o primeiro livro. Esse primeiro livro foi fruto da experiência com as instituições espíritas, tanto que o título Causa e Casa Espírita. Os demais que saíram na sequência, eu tenho 21 livros publicados, o 22º está no prelo, já está entregue à editora, pela previsão, deve sair em junho de 2023, pela fila que tem da editora, e muitos deles foram resultados da seleção e coletânea de artigos que eu tenho disponíveis. Eu tenho milhares de artigos publicados nesses anos todos. Então, muitos livros foram a soma, a coletânea de artigos, na mesma direção de um assunto. Outros foram específicos, né? Outros foram resultado de pesquisas, de inspiração, de solicitação de alguma editora, escreve sobre isso, alguns assuntos que nos despertaram atenção. Então, é muito variável a origem dos livros. Alguns resultados de coletânea de artigos, outros frutos de pesquisa e de solicitação de editoras, e outros movidos realmente por um ideal próprio. Vou escrever sobre tal assunto. Começamos. Esse que está no prelo, por exemplo, ele é fruto de uma frase de Paulo de Tarso, que está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. O livro vai chamar-se Alfinetadas e Rupturas, baseado numa afirmação de Paulo de Tarso, que está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a experiência de escrever é muito boa. É muito interessante também, Marcelo, porque, por exemplo, eu terminei um livro, acabou. Entreguei para a editora, foi publicado.
Aí eu começo a pensar, será que vai ter outro livro? Será que eu vou escrever outro livro? Mas que assunto? E fica assim no ar, né? E de repente, rapaz, surge, é uma coisa interessantíssima, parece que cai no colo para escrever. É o Então processo é muito interessante. intuitivo propriamente dito, né? Propriamente dito, é isso mesmo. Que é um processo mediúnico, que Não é deixa de um ser. canal, né, Sem de, dúvida. de inspiração. Mas Sem então, dúvida. você considera o seu gênero literário é mais interpretativo de fundamentos da doutrina, de trechos evangélicos? Ou seja, você fez algum livro, por exemplo, romanceado? A sua pergunta é muito engraçada para mim, porque eu tentei escrever um romance, e nem o Richard Simonetti também, ele tem os livros dele são doutrinários, mas ele tem romances escritos também. Né? Aí eu Sim. tentei escrever um romance, eu vou tentar escrever um romance. Rapaz, no primeiro capítulo eu escrevi a introdução, o início da história, o desenvolvimento e concluir. Eu não sou capaz de escrever romance, eu não sei construir história. Você fez um romance de um capítulo só. Pumba. O meu estilo é realmente interpretativo doutrinariamente. Eu gosto, por exemplo, de pegar um trecho da Revista Espírita. Eu tenho isso, vira um livro. Este último que está no prelo, esse que vai sair ainda, ele é fruto de uma frase que está no Evangelho segundo o Espiritismo, virou um livro. E a maioria dos livros são assim. O meu livro, Um Sacerdote Espírita, por exemplo, que foi retirado do Memórias do Padre Germano, o que nós fizemos? Memórias do Padre Germano é um marco na minha condição de leitor. Eu gosto muito daquele livro, Memórias do Padre Germano. Eu já li muitas vezes, eu já fiz muitas palestras sobre aquele livro e acabei desenvolvendo um livro retirado dele. Nós mantivemos a mesma ordem dos capítulos, mantivemos os mesmos títulos dos capítulos e extraímos de cada lição a essência. E fizemos um novo livro com o título Um Sacerdote Espírita. Então é muito interessante. Espetacular. Agora, além da literatura, que outros caminhos você percorreu para se dedicar à divulgação espírita? E eu gostaria que você introduzisse nessa resposta o benefício do advento que a internet trouxe para o espiritismo, né? Porque você citou aí uma época de cartas, de datilografia, uma coisa realmente trabalhosa, nós bem recordamos essa época, né? Mas nos conta aí a respeito desses caminhos que você percorreu até chegar ao ponto onde você está hoje, que depois nós vamos conversar a respeito das suas atividades. Você citou aí a datilografia, que pertence ao passado, né, que nós escrevíamos os artigos datilografando. Eu estou me lembrando aqui que quando eu fazia divulgação espírita, por exemplo, ia ter uma palestra em Mineiros do Tietê, que é uma cidade, como eu disse no começo, muito pequena. Então, hoje a cidade não tem 15 mil habitantes. Na época em que eu vivi lá, como no começo da minha juventude, entre a adolescência e a juventude, ia ter uma palestra, então eu fazia um texto. Naquele tempo não tínhamos muitos recursos, eles eram em. Como é que chamava aquele mecanismo que girava no álcool? Mimeógrafo, né? Para quem está recente, isso é peça de museu, mas nós usamos isso. Então, nós rodávamos um texto no mimeógrafo, e como a cidade é muito pequena, pelo menos na época dava para fazer isso, hoje ela se expandiu, mas ela continua pequena. Mas na época, eu, por exemplo, tinha lá 40 famílias espíritas, digamos, se chegasse. Então, tinha uma palestra no sábado à noite, eu ia de casa em casa dos espíritas, num trajeto logístico. Eu visitava as casas dos espíritas com a divulgação da palestra. Depois eu percebi que se eu entregasse o papel para o marido, a esposa não ficava sabendo da palestra. Não havia comunicação dentro de casa. Se eu entregasse para o filho a palestra, os pais não ficavam sabendo, e vice-versa. Aí eu passei a fazer o seguinte: eu descobri que poderia escrever carta social. Era um benefício do correio, em que a gente tinha que escrever manualmente, o peso não poderia ultrapassar determinada quantia da balança, e então nós envelopávamos aquela página mimeografada e eu passei a enviar por carta social para cada integrante da família. Mandava uma carta para o pai, para o filho, para a mãe, para o irmão. Tinha casa que ia 5 cartas de uma vez, para o nome de cada pessoa, porque eu percebi que não havia comunicação.
E, portanto, havia prejuízo na comunicação com as pessoas daquela família. Então, essa experiência nos levou, com o tempo, a percorrer outros caminhos de divulgação. Então, Marcelo, eu me sinto um incentivador das iniciativas. Eu me sinto assim e gosto de fazer isso. Então, eu vou te dar um exemplo. Quando eu vou fazer uma palestra, qualquer, eu sempre procuro levar um livro ou mais e comentar sobre o livro, e mostrar o livro. Então, eu comento sobre o livro e estou com o livro em mãos. Às vezes, eu até levo o livro para quem quiser adquirir, depende muito da circunstância, quem quiser adquirir o livro. Mas vamos supor que eu não tenho livro, eu vou mostrar a capa, mostro como faz para comprar, qual a editora que é, o telefone que é, o WhatsApp que é, etc. E eu sempre procuro incentivar as pessoas a procurarem a literatura específica daquele assunto, incentivar a pessoa para ver determinado filme. E outra coisa que eu gosto de fazer também, Marcelo, é a distribuição de mensagens, porque é comum que as casas distribuam mensagens na porta. É comum. Mesmo assim, eu levo um punhadinho de mensagens comigo e deixo para o final. E no final, eu pego aquele pacotinho e coloco ali, tira uma e passa para trás. E outra coisa que eu faço também é com jornais espíritas impressos, em que eu pego o jornal e comento sobre o jornal. E procuro despertar o interesse do público por aquela publicação que eu vou distribuir. Eu normalmente levo vários exemplares e falo, gente, neste jornal está um assunto que fala sobre isso. Leia, porque vai fazer bem para tua casa, para teu filho, para tua família, a dificuldade de relacionamento, fala sobre doença, sabe-se lá o que tem. Então, eu sempre procuro criar estímulos para que as pessoas se interessem pela leitura, se interessem pelas atividades. E, por outro lado, Marcelo, uma coisa que me dá uma alegria muito grande é aproximar os meus amigos, que talvez não se conheçam. Eu gosto de ser ponte entre as pessoas. E uma das grandes alegrias que eu tenho vivido na vida é saber que amigos meus que não se conheciam agora são amigos. Se encontraram e convivem, trocam experiências. E quando eles estão juntos, mesmo que eu não esteja, eu vibro de felicidade. Isso é uma coisa, eu gosto muito do relacionamento humano, porque todo mundo tem algo a oferecer. Todos nós temos algum tipo de riqueza para trocar, de conhecimento, de experiências, de legados, etc. E aí, Marcelo, antes da pandemia, eu viajei o Brasil todo. Viajei o Brasil todo. Eu acho que eu só não fui a Belo Horizonte mesmo. Mas eu estive na maioria dos estados do Brasil. Acho que faltou o Amazonas, o Maranhão e o Acre, eu acho que não. Nos demais, eu estive praticamente em todos. Teve uma semana que eu estava em Belém e no outro fim de semana estava em Porto Alegre. Atravessei o Brasil, parei em casa, troquei a mala e prossegui, né? Então eu viajei. Mas essas suas viagens era para você fazer palestra? Qual que é o objetivo? Sim, o objetivo foi sempre para fazer palestra. Eu recebi muitos convites do Brasil todo e ia com muito gosto, com muita alegria. E isso ampliou consideravelmente o meu leque de relacionamento. Conheci muita gente, muitas instituições com as suas experiências igualmente muito variáveis, e isso acresceu muito. E aí, vindo a pandemia, Marcelo, quando chegou a pandemia, que nós nos isolamos em casa e começamos a usar a virtualidade, aí eu percebi por que eu mantive tanto contato anteriormente. A utilidade, né? Eu tinha contatos do Brasil todo. E aí eu comecei a fazer essas pontes novamente, agora virtualmente, convidando os amigos para entrevistas, para conversas, para troca de experiências, para narrativas, etc. E isso fez com que a divulgação, essa situação, se ampliasse muito, né? Porque muitas pessoas desconhecidas ficaram conhecidas. Não por causa minha, por causa da virtualidade, mas eu fui instrumento para que isso também tivesse uma expressão, e aí eu entendi por quê. Então, isso foi muito rico, porque as minhas entrevistas, assim como você tem uma experiência de entrevistas também, é algo que acresce muito. Eu sou, antes da virtualidade, eu já era entrevistador
da revista eletrônica O Consolador. Eu sou entrevistador dela há 12 anos aproximadamente. Eu sou responsável por 2 entrevistas no mês. Então você imagina, 12 anos, dá até fazer uma conta aqui, né? 2 Puxa entrevistas vida. no mês, vai longe, né? Muita coisa. E eu continuo fazendo essas entrevistas textuais, por e-mail. Mas aí a virtualidade permitiu o que nós estamos fazendo agora, o que é uma riqueza, porque eu convidei pessoas que eu já conhecia e convidei pessoas que eu não conhecia. Então isso se ampliou consideravelmente. E eu gosto também, Marcelo, de estimular outras pessoas para que elas sejam as mediadoras, para que elas se desenvolvam. Às vezes eu não apareço aqui, mas eu estou por trás. Olha, você não quer ser o mediador desta live? Eu faço muito isso. Então, eu não preciso aparecer, não tenho essa preocupação. É Nós temos aqui mesmo pelo prazer de estar envolvido no processo, né, Orson? um incentivo para as pessoas, né? Nós temos aqui, Matão, um encontro anual Caibar-Schutel, que é uma homenagem ao benfeitor que aqui viveu. E esse evento é anual. Desculpa, isso envolve todas as casas da região, hein? Envolve todas as casas da cidade. Ele começou em 2011. Ele já está na 12ª edição. Então, foram 9 presenciais, com público em torno de 1.000 pessoas, dezenas de cidades, vários estados presentes, né? E as 3 últimas edições online. São 12 edições. Então, nesses eventos, que no tempo presencial trouxemos muitos oradores para cá, de várias partes do Brasil, mas na época das lives, eu convidava pessoas diferentes, de diferentes lugares do Brasil, para serem mediadores. Isso foi uma coisa muito importante, tanto para mim, quanto para a pessoa que se sentiu valorizada, e eu gosto muito de fazer isso. Então, eu me sinto, Marcelo, um incentivador, porque eu fui uma pessoa que recebeu muito incentivo. Eu tive muitas pessoas que me incentivaram sob variadas formas, desde criança. Então, eu me sinto motivado a incentivar os outros a também conquistarem o seu trabalho, o seu espaço, porque nós sentimos do movimento espírita, de uma certa forma, uma certa dificuldade com isso, em abrir espaço, sob a desculpa que não conhece, desconfia, mas a gente precisa ir gradativamente abrindo espaço. Existe muita gente boa. Se a pessoa pisar na bola, se a pessoa cometer algum deslize, pode acontecer com qualquer um de nós. Quem de nós poderá dizer que não cometerá deslize? O orador mais experiente comete. O palestrante, o escritor comete gafes, tanto ortográficas, verbais, gramaticais, como doutrinárias, como nós vemos. Porque somos todos aprendizes. Então eu vejo que a abertura de portas para novos trabalhadores é algo natural, necessário e oportuno, porque você incentiva pessoas. Então, nessa trajetória toda, a virtualidade, a internet, foi um tesouro, Marcelo, respondendo à inclusão da pergunta que você fez. Foi uma explosão de divulgação, eu considero. Eu acho que é um sonho dos meus tempos de mocidade, no meu início de madureza, quando a gente sonhava, como é que nós fazemos esses conteúdos atingirem mais pessoas? Hoje eu vejo esse sonho concretizado. Que maravilha viver essa época que nós estamos vivendo, porque a internet derrubou os muros do centro espírita, né? Ela derrubou as paredes. Antes nós falávamos só para nós mesmos, agora está aberto para o mundo. Bom, na atualidade, Orson, quais são as suas principais atividades na mídia espírita? E como é que você divide seu tempo entre essas tantas tarefas? Porque eu fico recebendo mensagens suas sem parar aí. Eu fico pensando quantos Orsons existem por aí. Pois é. Como eu disse a você, eu estou aposentado e exclusivamente dedicado à divulgação espírita, pela palavra, pela escrita e pelas mídias, né? Onde também se inclui, naturalmente, o texto e a fala. Então, eu atualmente concentro as minhas atividades com as entrevistas, as reportagens, as palestras virtuais, inclusive fazendo pequenos cortes, né, de trechos que eu considero expressivos. Eu acho muito didático você tirar um determinado trechinho de uma fala de um palestrante que pode ter um efeito muito grande. Às vezes a pessoa não vê inteiro, mas aquele pedacinho fabuloso ela vê. Então eu tenho me dedicado a isso.
através do meu canal de YouTube, que está no meu nome pessoal, Orson Peter Carrara. Ao mesmo tempo, eu tenho um blog. Esse blog, e tanto o canal de YouTube quanto o blog, eu alimento praticamente todo dia, onde eu ponho informações variadas, notícias históricas, indicação de livros, indicação de filmes, links para determinados vídeos e comentários, até artigos também. Qual que é o endereço do blog? orsonpetercarrara.blogspot.com. Meu próprio nome pessoal também. Então, tenho me concentrado nisso. Tudo isso foi desenvolvido durante a pandemia na mídia. Só que agora, voltando às presenciais, eu voltei a viajar. Já estou com a agenda bem complicada. É um desafio administrar o virtual. Vai ter que passar por BH, hein? Vamos ver. Agora tem que BH. Então, Marcelo, é muito interessante porque as viagens têm o tempo de viagem. Você gasta durante o deslocamento. Então, a administração do tempo é um pouco complicada. Agora, o que eu tenho feito é o seguinte: eu reservo as manhãs de alguns dias da semana para gravar com vários amigos que eu vou convidando. Como eu sou muito organizado com a agenda, eu gravo em determinados dias da semana, 2 dias por semana eu gravo, entrevistas que eu vou colocar no ar futuramente. Transmite depois. Transmite depois. Isso ajuda muito, porque eu sempre tenho estoque. Por isso que você recebe tanta coisa aí, coisa que já está gravada. Né? Muito bom. Mas tem os programas ao vivo também, né? Sim. E tem os programas que às vezes eu coloco ao vivo sem preocupação de dia e horário. Às vezes eu entro ao vivo nos horários mais aleatórios. Embora eu tenha 2 programas fixos semanais, às terças-feiras, 21h30, quando estudamos as obras de André Luiz, em episódios com média de 30 minutos, com o amigo Américo Sucena. E às quintas-feiras, 21h30, que você participou, inclusive, que é um programa de entrevistas também sobre legados da doutrina espírita e do movimento espírita. Esses 2 programas, o da terça, 21h30, é sempre gravado. Nós temos... Esse é transmitido... Desculpa, ele é transmitido por qual canal? Por alguma rádio? É sempre pelo meu canal. Pelo seu canal, tá. Pelo meu canal. Às terças-feiras, 21h30, episódios gravados em torno de 30 minutos sobre a sequência das obras de André Luiz. Às quintas-feiras, 21h30, eu alterno entre ao vivo e gravado. Tem quintas que são ao vivo, tem quintas que são gravadas. Depende muito do convidado, depende muito da minha agenda, porque às vezes eu tenho viagens às quintas-feiras, então eu coloco o programa gravado, eu procuro adequar. Então, é esse trabalho. Ao mesmo tempo, Marcelo, nós temos aqui em Matão um programa na TV local. É um programa Espiritismo para Todos. É um programa de 15 minutos na TV, toda terça-feira, 18h45. E também é gravado. Eu convido pessoas diferentes. Logo nós vamos convidar o Marcelo Orsini também. Qual canal de TV que é? A TVM de Matão. Ah, tá. Mas é TV local. Uhum. Ela é aberta, canal aberto, mas é local. Ela é captada aqui na região, algumas cidades conseguem captar. Então são 15 minutos dirigido ao grande público, tanto que o título é Espiritismo para Todos. Uma experiência muito interessante também. E temos um programa de rádio, que está no ar há mais de 10 anos, de 3 minutos, no rádio local também, FM local, que se chama Alegria de Viver. São mensagens curtas, não necessariamente com teor espírita, mas de vez em quando também com teor espírita, motivando o ouvinte, né, para valorizar a vida, porque Matão já teve um alto índice de suicídio, é quando surgiu a iniciativa do programa Alegria de Viver. Então, nós temos aí os programas fixos na internet, gravado ou ao vivo, temos as entrevistas que às vezes liberamos em horários totalmente aleatórios, o blog, o canal e o programa na TV local, além do programa de rádio FM local também. E nós temos também, em exibição na TV Mundo Maior, o programa Prossiga e também Conduta. São duas séries de programas
são programetes de 3 minutos gravados. Foram todos gravados antes da pandemia. Nós gravamos mais de 200 de programas com temas variados e que agora estão sendo repetidos. Atualmente, o Prossiga não está sendo repetido. Atualmente está sendo repetido o Conduta. Então, são programas que vão ao ar pela TV Mundo Maior, virtualmente, e nos canais, nas cidades que transmitem canal aberto também. Orson, acho que a gente pode caminhar para o encerramento, né? Eu gostaria de agradecer imensamente a você. Acho que foi um bate-papo gostoso, muito rico. Você nos deu exemplos maravilhosos de como nos motivarmos, entusiasmarmos pela doutrina, por sua divulgação, a sua experiência, toda a sua vibração com esse trabalho que você faz. E vou passar a palavra para você fazer as suas despedidas aqui da nossa gravação. Orsini, Marcelo Orsini e Orso, olha aí, no sobrenome e no nome inicial, é muito interessante isso, né? É uma alegria muito grande, Marcelo, uma honra, e o meu coração se enche de gratidão. Eu tenho muito entusiasmo. Se tem algo que eu tenho dentro de mim, viu, Marcelo? Eu só posso dizer com segurança. Se tem algo que eu tenho dentro de mim, é entusiasmo. Esse entusiasmo que me incendeia e me leva a agir. Você pôs o nome de empenho aí. Eu acho que eu posso considerar que eu estou empenhado na divulgação porque sinto entusiasmo e gosto demais de aproximar as pessoas, como eu disse, e de incentivar as pessoas. O conhecimento espírita é extraordinário. Nós, os espíritas, ainda não nos demos conta da grandeza do espiritismo. E muitos achamos que o espiritismo se reduz a tomar passe, a conversar com espíritos, a fazer palestras, a escrever livros. O espiritismo é muito mais do que isso. É muito mais do que passe, muito mais do que água fluidificada, do que tratamento espiritual, do que divulgação. O espiritismo é uma proposta de renovação humana que nos leva a enxergar a vida com gratidão, com otimismo e com trabalho. Nós recebemos esse tesouro nas mãos para levá-lo aos corações, para que os corações se sintam motivados, para que compreendam a própria vida e as próprias dificuldades e, ao mesmo tempo, enxerguem caminhos de superação. Não vamos desperdiçar isso. É um tesouro que está à nossa disposição. Então, eu quero agradecer imensamente, Marcelo, e como palavra final, eu gostaria de direcionar os nossos amigos para uma obra que está completando 50 anos de publicação, agora em 2023. A obra se chama Escrínio de Luz. Esta obra foi psicografada por Chico, ditada por Emmanuel. Emmanuel, como se sabe, ele produziu conteúdos extraordinários. Todas as suas obras são de grande sabedoria e conteúdo. O médium dá um congresso à parte. Falar do Chico não dá para falar aqui, tanto que cabe dentro desse nome. Mas o organizador da obra é o Wallace Leal Valentim Rodrigues, que nasceu em 1924. Daqui um ano e pouco, 2 anos, vai completar um século do seu nascimento. Então, em 2023, 50 anos do Escrínio de Luz. Em 2024, centenário de nascimento de Wallace Valentim Rodrigues. E esta obra, Escrínio de Luz, Marcelo, é um tesouro de conhecimento, porque ela traz conteúdos de um sábio do mundo dos espíritos, que é Emmanuel, através da maior antena psíquica de nosso tempo, que é Chico Xavier. O mais interessante dessa obra é o prefácio feito por Wallace. Os prefácios de Wallace são outros tantos tesouros doutrinários. Mas esse especificamente, Marcelo, tem 26 páginas. Você imagina um prefácio de 26 páginas? Ele fala sobre a felicidade, ele fala sobre a ética e entra os caminhos da comunicação, inclusive a comunicação de massa. Como eu gosto muito de comunicação, verbal, escrita, virtual, transmitida, eu me encanto com a sublimidade daquele texto. Eu quero indicar muito ao telespectador para que procure esse livro. Ele foi editado aqui mesmo em Clarim, em Batão, pela Casa Editora Clarim, Escrínio de Luz. Chico Xavier, Emmanuel. Você poderia também indicar um dos seus livros para os internautas? É interessante. Nós falamos aí de alguns dos nossos livros,
Eu acho interessante fazer uma indicação, sim. Eu vou indicar para os nossos internautas o livro Um Sacerdote Espírita, que nós comentamos aqui na nossa conversa. Ele é fruto do livro Memórias do Padre Germano, que é um tesouro clássico doutrinário organizado por Amália Domingos Soler. Memórias do Padre Germano, editado pela FEB, pelo ID, pela La Chatre e também pela editora Embe. Vejam vocês, 4 editoras publicam esse livro. Ele nunca esteve esgotado no Brasil. O prefácio dele é de 1900. É um clássico da literatura espírita. Só a vida de Amália vale outra live. Mas este livro, Memórias do Padre Germano, que nós lemos muitas vezes, até comentei aqui, virou um sacerdote espírita, como nós explicamos anteriormente. Então, se você está interessado em algum dos nossos livros, eu indico aqui Um Sacerdote Espírita para te encantar. A edição é do ID, você vai ter facilidade em encontrar. Muito obrigado, Marcelo. Muita paz, Orson. Fica com Deus, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos os telespectadores do canal. Muito grato.